Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Cá estamos mais uma vez para os nossos ouvintes. Vamos hoje ter aqui a Ana Lúcia e o Pedro Martins para connosco falarem então sobre a lei que está a pedir aos políticos para declararem a que associação pertencem e depois falarmos aqui e vermos aqui um pouco os contornos da declaração do Lobo Xavier à quadratura do círculo, portanto as palavras que ele proferiu, analisarmos aqui um pouco, são dois temas que estão interligados e vamos aqui ver então o que é que nos parece isto tudo. Pode ser? Pedro Martins, então vamos começar aqui por ti. Esta lei protege políticos ou protege o povo? O que é que te parece? Bom, antes de mais nada, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que nos veem, que nos ouvem, cumprimentar todos, cumprimentar a Ana Lúcia e a Marlene. Olha, eu se calhar ia começar por abordar este assunto pegando num título de um filme, pai da década de 80, salvo erro, mesmo nos inícios da década de 80, que acompanhou um bocadinho o meu crescimento, e o título do filme era Os Deuses Devem Estar Loucos. E eu não vou dizer que nós andamos todos, ou que a nossa classe política anda, de certa forma, toda a endoidecer um bocadinho. Mas eu acho que andamos todos a precisar de nos refocalizar naquilo que é verdadeiramente importante para o país. Quer dizer, nós hoje estamos a viver ainda, e Deus queira que a situação agora com este desconfinamento não venha a piorar, mas estamos a viver e temos entre mãos uma situação pandémica ainda bastante grave. Estamos com uma taxa de vacinação, o que leva a uma taxa de imunização da nossa população bastante baixa, que tem como consequência um retomar de toda a atividade económica muito mais tarde e muito mais difícil do que nós esperaríamos. Estamos já a viver, ainda se calhar não de uma forma muito visível, uma crise económica que se vai agudizar nos próximos anos, cujo, dizem, haverá um tal de plano de resiliência e de recuperação que nos vai ajudar, mas que a grande medida que nós sabemos até agora é que vai ser construída uma ponte sobre o Rio Douro. Portanto, em vez de andarmos a falar de coisas verdadeiramente importantes para o país, daquilo que realmente importa, porque há pessoas verdadeiramente a passar mal, e a mim, por exemplo, interessa muito mais se na ocorrência de uma quarta vaga o nosso Sistema Nacional de Saúde está efetivamente preparado para essa quarta vaga ou não, e em vez de estarmos focalizados nisto, decidimos andar a falar de associações, de maçons, de ataques às liberdades individuais, à esfera individual e privada de cada um. Portanto, aqui das duas uma. Ou os deuses estão de facto loucos, não é? Como eu disse inicialmente, ou há aqui uma estratégia ou uma agenda política dos proponentes desta iniciativa legislativa que eu não percebo bem, não? Ou então há de facto aqui um interesse qualquer a nível interno, e diria até, porque neste caso agora esta é uma iniciativa legislativa que, embora inicialmente tenha sido iniciada pelo PAN, agora é também o PSD que está a falar dela, e portanto não sei, só ver aqui algum interesse interno, ou do Dr. Rui Rio, ou mesmo ao nível internamente do PSD, que eu também não consigo alcançar. E portanto eu não encontro uma justificação plausível o porquê de hoje, nesta altura, neste timing, estarmos a falar de uma coisa que supostamente ou eventualmente quer obrigar os políticos ou quer obrigar os detentores de cargos públicos, sejam eles quais forem, de terem que declarar previamente que pertencem a esta ou aquela organização. Dizer também que, em boa hora, o Partido Socialista, e tendo em conta a relação de forças que o nosso sistema político vive hoje, também já disse que não tem grande concordância relativamente a esta iniciativa legislativa, e, portanto, ela esfuma-se de eficácia, porque, como nós sabemos, se o Partido Socialista discordar, ela dificilmente terá pernas para andar. Portanto, eu diria que é um nado que já morreu e que morre mesmo antes de nascer. Muito bem. Ana Lúcia, portanto, esta lei passa a ser ridícula, ou quase que é ridícula, mas estando nós num país democrático,
Se estivéssemos em plenas condições de tratarmos deste assunto, não é? Que não estamos, mas vamos imaginar que estaríamos, esta lei é aceitável num país democrático? Olá, Marlene, Olá. Pedro, boa tarde a todos. Olha, também, por onde começar, não é? Relativamente a esta situação, o Pedro começou com o nome de um filme e eu começo com uma expressão, ops, desapareci. Com uma expressão que se costuma falar muito e que eu carinhosamente apelidei aqui desta situação de uma caça às bruxas. Porque, de facto, para já lá está, voltando a reafirmando aquilo que o Pedro disse, nós não estamos neste momento em condições para trazer este debate à praça pública. Não é um momento ideal, há muitas outras situações que nós deveríamos estar neste momento a discutir. O PSD possivelmente poderia ter bandeiras neste momento a trazer que reforçariam o papel de partido de oposição, e não esta proposta de lei, que a meu ver é um tanto ou quanto ridícula. É ridícula no sentido em que eu até compreendo, de certa forma, alguma da lógica. Quem trouxe quem fez a primeira proposta de lei sobre este assunto foi precisamente o partido do PAN. Do PAN, porque o PAN, aquela questão de estas associações, diremos, de caráter individual, espiritual, religioso, trazem às vezes, podem promover lobby e podem promover relações de poder que depois, quando estamos a fazer políticas e políticas públicas, podem promover lá interesses, trocas de interesses, etc. Pronto. Mas o PAN também tinha nessa lei que não era obrigatório. Pronto. Não era de caráter obrigatório, era voluntário. Agora, relativamente à questão de depois da proposta de lei do PSD, de facto há aqui qualquer coisa que me escapa um pouco. Escapa-me porque penso, sendo estas pessoas, isto é uma seita secreta, ou não direi uma seita, um grupo secreto. Discreto, como se diz no... depois falar um pouco sobre isso. Não, sabemos nós que há muitas pessoas também do PSD que são de lojas maçónicas e que pertencem a lojas maçónicas. E sabemos nós também que realmente há muitos do Partido Socialista, que é a sua fundação e a sua existência e continuidade do poder do Partido Socialista tem a ver com a relação com a maçonaria. Isso é sabido. Agora, falando de secretas ou discretas, etc. Por acaso, conheço muitas pessoas da maçonaria, tenho relações próximas com algumas e já tive a oportunidade de, em conversa, perguntar precisamente o porquê de haver um grupo secreto em pleno século XXI. À partida não faz nenhum sentido. Devo dizer que isto é uma conversa, nós vivemos neste momento em democracia em Portugal também, mas esta conversa de serem secretos ou não serem secretos é realmente um debate que se faz há muito tempo dentro da maçonaria. Faz sentido ser secreto? Não faz? Para mais, há alguns, aquilo é por degraus, não é? Aquilo tem ali uma série de degraus de poder. Há pessoas que não podem ser, certo, não podem ser secretas porque eles têm depois são públicas, portanto, o seu papel dentro da maçonaria, portanto, os grão-mestres e os... Há uma série de coisas lá dentro que também não sei explicar, mas de facto há uns que não podem mesmo ter a sua... serem secretos. Agora, o que me dizem e o argumento é de facto que eles são secretos para serem discretos, ou seja, o que se pretende de facto é que as pessoas não associem determinadas posições políticas, sociais, à maçonaria. Portanto, são discretos no sentido em que fazem o seu trabalho social, que é uma das características da maçonaria, fazem o seu trabalho social de forma discreta. E é assim que eles argumentam.
Portanto, não faz sentido nenhum dizer... É a mesma coisa quando nós falamos, lá está, das pessoas que apoiam e que ajudam determinadas... Muitas das pessoas não querem que o seu nome seja associado a essa ajuda. Querem que seja discreto, precisamente, essa ajuda. Não querem fazer publicidade desse tipo de atitudes, porque a fazem de uma forma profundamente... anónima e querem apenas fazer por fazer. Exatamente, por solidariedade. Voluntarista. Isso, profundamente voluntarista. Muito obrigada. Mas é a mesma coisa que pertencer à Opus Dei ou à maçonaria, é a mesma coisa que pertencer à Associação dos Periquitos de Alvalade, como o grão-mestre da maçonaria quis fazer parecer? Claro que Pedro. não. Pedro, Ana Lúcia... Tá, Pedro, eu só para referir uma questão que também queria aqui trazer, que é, de facto, penso também muito deste... como é que é dizer? Eu queria dizer uma palavra que não ofuscasse muitas pessoas, mas o charme, muito do charme de pertencer a estas lojas e se passar por estes rituais todos, muito esse charme é o ser secreto. De haver este secretismo, acho que também traz muito do charme ao que é ser da maçonaria ou pertencer a uma loja maçónica. Os símbolos, os sinais, eu, por exemplo, se me vierem ter comigo e me fizerem determinado professor bem, eu não sei se aquilo é maçonaria ou não, ou algumas vezes respondem-me também, por exemplo, no Facebook, com o RPCCDPE, para mim é igual ao litro, eu não sei qual é, mas haver estes símbolos, os anéis especiais, um determinado toque no lado direito do coração, etc., isto dá um certo charme. Portanto, pertence a qualquer coisa que é secreta e que só tu que pertence àquele grupo ou àquela loja sabes, conheces este tipo de rituais e este tipo de linguagem. Portanto, isso também dá um pouco de charme ao ser da maçonaria. Também se não fosse, se calhar hoje em dia não haveria qualquer interesse, penso eu, em pertencer a uma loja maçónica. Mas pronto, Pedro, passo-te a palavra. Olha, eu então, de seguida, diria o seguinte. Para já acho que estamos, e gostei de ouvir a Ana Lúcia, mas acho que estamos a incorrer num erro que os nossos principais comentadores também cometeram, que é centrar esta iniciativa legislativa como se ela estivesse a ser feita como um fato à medida para a instituição A ou para a instituição B. E, de facto, e nós depois na segunda parte do programa iremos falar das declarações do António Lopes Xavier, que canalizou a discussão desta iniciativa legislativa para aí. Mas a iniciativa legislativa é clara. Ela quer obrigar todos os detentores de cargos públicos a expressarem, previamente à execução do seu cargo, a sua pertença a toda e qualquer instituição, neste caso, associação. E isso vai desde as associações, as secretas, as discretas, as das periquitas, uma associação recreativa, o que seja. E, portanto, isso a mim é que me parece de facto grave e que, para mim, não tem sentido, porque acho que entra na esfera individual de cada um de nós. Eu, por exemplo, sou presidente da Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Odivelas. Não é? Agora digam, por carga de água, eu tenho que, para desempenhar um cargo público, dizer que pertenço, eu e os outros elementos, quer da direção, quer os mais de 200 associados que nós temos, para exercer um cargo público, vão ter que dizer que pertencem àquela associação. Eu percebo que pode haver, no espírito desta iniciativa legislativa, aqui um objetivo, que penso que é isso que os seus proponentes advogam, de quebrar aqui ligações, movimentar influências. Penso que seja por aí. Pelo menos, eu também do que vi na televisão, é um bocadinho esse o objetivo. Mas até nesse objetivo, isto já para não falar que vai contra a Constituição, que fere um direito fundamental que todos nós temos, quer de associação, quer de na nossa vida privada, fazermos o que entendermos, obviamente, exceptuando participarmos em organizações mafiosas ou criminosas ou o que seja, não é? Mas tirando isso, eu não percebo o alcance. Eu não percebo o alcance porque, vamos imaginar, e pegar no exemplo que eu pertenço e sou presidente da Associação de Dadores, não é? E que eu, mais 3 ou 4 ou 5 ou 10 associados ou membros dessa associação, estamos no desempenho de cargos públicos, não é? E que, não é?
segundo diz a lei, o nosso objetivo, a nossa atuação política na tomada de decisões vai ser defender os interesses dos dadores de sangue acima de qualquer outro, porque pertencemos a essa associação. Agora digam, quer eu diga antes que pertenço à associação, quer eu não diga, vai mudar a minha postura? Vai mudar a minha atuação política? E, portanto, é assim, se é crime, não é? Como disse o António Lobo Xavier, se andam para aí cenas, influências, extorsões, se é crime, não é? A República tem que ter os meios e as ferramentas necessárias para investigar e para penalizar, independentemente se as pessoas antes dizem isto ou dizem aquilo. Portanto, eu acho, como disse inicialmente, que não devemos centrar a discussão nesta ou naquela organização, porque ela é de facto genérica, e portanto é para todas as associações. Acho também que é uma iniciativa legislativa que se intromete na vida privada de cada um, e eu penso que quando se abre o precedente, também depois se pode ir por aí afora, e portanto eu acho que este é um precedente que não se deve abrir. Não vejo a eficácia, pelo que acabei de dizer, não evita o que quer que seja as pessoas dizerem previamente se pertencem a esta ou àquela organização, e portanto, a não ser que haja aqui também uma perspectiva das duas uma. Ou há aqui uma perspectiva voyeurista, ou então é difamatória. Porque se é saber por saber, então é voyeurista. E eu, o que quero saber é se as pessoas a quem eu voto e que estão no exercício de cargos públicos se desempenham corretamente o seu cargo e se o desempenham segundo os princípios de interesse público, de interesse nacional, de defesa da comunidade, das sociedades, do desenvolvimento, etc. Agora, saber por saber, então, quer dizer, há outras áreas onde é muito mais interessante tentarmos perceber o que é que as pessoas fazem na sua vida privada, não é? E qualquer dia transformamos o espaço público numa revista cor-de-rosa. Para mim não tem sentido. Ou então é difamatória e preconceituosa, porque parte automaticamente do pressuposto que a pertença a determinadas organizações está a influenciar negativamente a forma como tu vais exercer um cargo público. Portanto, é uma tentativa de imposição legal de uma expressão de pertença que para mim continua a não ter sentido, mas também se calhar é bom clarificar uma coisa, também não somos todos ingênuos, nem nascemos todos ontem, não é? Até porque eu acho que também é uma iniciativa legislativa que para aquilo que se pretende atingir é redutora. Porque vamos voltar a esta questão das influências, não é? Então uma associação de dadores, por exemplo, ou uma outra qualquer associação, ou a maçonaria, ou o Opus Dei, portanto, pronto, já que também se centra e também estão integradas nesta... Estão integradas não, porque eu também já ouvi dizer que, por exemplo, a Opus Dei nunca poderia ser integrada nesta iniciativa legislativa e portanto, para mim, embora possa não ter um enquadramento de associação como outras, se calhar naquilo que realmente interessa e naquilo que esta tentativa de lei pretende atingir, se calhar deveria de estar também integrada. Mas, portanto, não mudando nada, ou mesmo nesta questão das influências, não é? Como estava a dizer, agora perdi-me aqui um bocadinho no raciocínio, mas basicamente o que quero dizer é que para evitar esta questão das influências... já sei. Estávamos-nos a centrar aqui em 2 ou 3 organizações, não é? Portanto, vamos esquecer as associações recreativas, as desportivas, aquelas que podemos dizer que estão num patamar mais local e que não têm capacidade de mover assim tantas influências. Então, mas eu pergunto, e era aqui que estava a dizer que era uma tentativa de lei redutora. Então, e todos aqueles titulares de órgãos públicos, por exemplo, que trabalharam ou que continuam a trabalhar em grandes escritórios de advogados. Não defendem, não há aqui uma possibilidade de defenderem interesses que não sejam um interesse público. Ou, por exemplo, aqueles que pertencem a clubes de futebol. A afinidade clubística não pode influenciar aqui ou ali uma determinada decisão. Ou, por exemplo, o lobby da banca. Ou o lobby gay. Ou até mesmo nas autarquias. Porque é que, por exemplo, os detentores de cargos autárquicos não estão também integrados
nesta obrigatoriedade de... também não movem, não há possibilidade aqui de mover influências, ou seja, não será antes, ou não seria antes preferível, em vez de estarmos a centrar quase de uma forma persecutória nesta ou naquela organização, se calhar, e centrarmos isto numa questão de lobby. Não é se calhar disto que estamos de alguma forma a falar, e não seria todo o enquadramento legal da existência de lobbies, da sua própria assunção, como por exemplo em alguns países europeus e de forma bastante clara nos Estados Unidos, não seria então preferível pegar antes por aí? É porque para garantir a transparência, não parece que esta iniciativa legislativa venha a trazer um upgrade ou venha a trazer grandes vantagens, porque é redutora, porque, como já disse, não é eficaz e porque, de alguma forma, eu acho que acaba até por desresponsabilizar um bocadinho a República na sua afirmação legal e legislativa e judicial de combater práticas que nós podemos considerar que sejam menos corretas. Portanto, aqui o que eu acho é que a questão está também, ou centra-se também naquilo que é verdadeiramente importante, é na ética das pessoas. Porque, independentemente, se nós pertencemos a esta ou aquela organização, à do Berlim, ou a esta ou à outra, a forma como nós desenvolvemos os nossos cargos e como somos escrutinados pelo eleitorado é que é importante. É no exercício dos cargos. E, portanto, se calhar, o próprio eleitorado e todos nós temos também que fazer um trabalho prévio, que é a forma, os critérios que definimos para escolher aqueles que nos vão representar e para escrutinar aqueles que de alguma forma estão a gerir os destinos da sociedade e que direta e indiretamente estão a gerir os nossos próprios destinos. E depois eu acho que tem aqui também um outro problema. Nós muitas vezes dizemos que os nossos grandes valores, até os políticos, acabam por diversas razões de não fazer, por exemplo, aquilo que fez agora o engenheiro Carlos Moedas, que é o candidato do PSD à Câmara de Lisboa, que é alguém que tem um currículo muito bom, era alguém que nunca, ou era uma pessoa que dificilmente se pensaria que viria ter este espírito de missão e assumir uma candidatura autárquica quando ele estava já num cargo europeu e, portanto, numa carreira europeia e que veio. E, portanto, nós temos sempre, volta e meia, falamos que na política nem sempre estão os melhores, porque os melhores, ou estão nos grandes grupos privados, ou etc, etc. Eu acho que isto ainda é uma forma de afastar ainda mais estes bons valores que nós temos da atividade política. Porque assim, eu não tenho isto não passa quer dizer, eu não consigo encaixar isto na forma como vejo os regimes democráticos e como vejo a democracia no meu país. Então, eu para ser deputado tenho que dizer que sou presidente da Associação de Dadores do Conselho de Odivelas, ou que sou da Opus Dei, ou que sou da maçonaria, ou que sou, quer dizer, se houver uma associação de administração de condomínios, eu também tenho que dizer, não tem sentido. Ou que sou católico, não é? Porque em última instância é disto que estamos a falar. Eu, obviamente... Devemos aqui contra as liberdades de cada um, claramente, não é? Liberdade, e isso tem outros contornos, não é? Claramente, e isso está previsto na Constituição. Acima de tudo, não é? Se me pedis para eu enquadrar, como é que eu enquadro a minha discordância em relação a isto, ferme a liberdade individual. Estão-se a intrometer na minha vida privada. E se alguma atividade que eu tenha na minha vida privada está a influenciar negativamente por ação, não é por pertença, é por ação, a minha atividade pública, a República, essa sim, tem que ter as ferramentas e os mecanismos para me penalizar e para dizer ao eleitorado que eu estou a atuar mal, não é por pertencer a A ou por pertencer a B. Eu estou a atuar mal. É a minha própria atuação que não está a ser consonante com aquilo que a atividade política e a atividade no exercício de um cargo público deve ter. Porque senão acaba por pagar o justo pelo pecador. Porque nessas organizações todas haverá os bons e os maus. Como há bons e maus políticos, bons e maus médicos, bons e maus professores, em última instância há bons e maus homens, e para não chocar ninguém, há boas e más mulheres. E, portanto, havendo bom e mau em qualquer lado, os bons estarão a ser penalizados também. É como se estivéssemos a tomar a floresta por meia dúzia de árvores que já estão um bocadinho podres. E, portanto, eu acho que isto vai afastar os bons valores da política
é uma lei que não vai atingir os objetivos a que se propõe, não é? Portanto, vem completamente fora de timing, e, portanto, eu acho que as pessoas estão muito bem... Eu hoje, se perguntar ao meu pai, que normalmente é um filtro, pai, o que é que tu achas disto? Ele disse, ele dir-me-ia quase de certeza, então, mas vocês não têm mais nada com que se preocupar? Quer dizer, eu ainda não tomei a vacina e já tenho 75 anos, a tua mãe também não. Há pessoas que perderam um emprego, há pessoas que estão a passar fome e vocês estão-se a preocupar se um deputado, ou se um ministro, ou se um detentor de cargo público é obrigado a não dizer se pertence à Associação A ou à Associação B, e ele nem sequer pensa na maçonaria, porque provavelmente nem sabe que tipo de organizações são essas. Mas isto não faz sentido. Isto, naquilo que diz respeito e naquilo que é importante no dia-a-dia e na vida das pessoas hoje, não faz sentido. E, portanto, olha, em última instância, só continua a descredibilizar mais, não é? Porque as pessoas depois veem estas tricas e estes bates-bocas dos nossos comentadores na televisão, só acaba por descredibilizar mais a nossa classe política e a afastar cada vez mais os eleitores dos eleitos. Isto tudo num ano em que daqui a meia dúzia de meses temos eleições autárquicas. Não é? A não ser... O que nos leva aqui, peço desculpa, Pedro Martins, para avançarmos agora aqui para a segunda claro parte e fazermos esta ligação, o que nos leva aqui a pensar que realmente, Ana Lúcia, os comentários do Lobo Xavier, do senhor Lobo Xavier, senhor doutor Lobo Xavier, não são assim tão descabidas neste contexto, porque estamos aqui mesmo perante uma caça às bruxas, o tentar perceber porque é que uns fazem sentido serem escrutinados e outros não são intocáveis, porque até estão reconhecidos como coletividade, não é? Ou seja, são legais e toda a gente sabe a quem pertencem, e, portanto, são colegas de escola, inclusive. Portanto, ele fala sobre estas questões. Estamos aqui perante uma caça à bruxa, no sentido de, efetivamente, desmembrar algumas em praça pública, porque não existem mecanismos para lá chegarmos, e, portanto, vamos cá criar uma lei para ver o que é que isto dá. É mais ou menos isto? Olha, pronto, voltando um pouco atrás relativamente à questão de sermos membros de direções e se temos ou não, eu pelo menos, eu sou presidente também de direção de uma coletividade, nós temos a obrigação de fazer o registro beneficiário coletivo e eu quando vou ao meu portal das finanças, eu tenho lá, para além de várias coisas, tenho lá que pertence à direção de uma coletividade. Portanto, claro, de facto, quem pertence a coletividades tem isso registado, se pertencer à direção. Se quisermos. Exatamente. Agora, a maçonaria, eu não sei muito bem como é que se rege a maçonaria, eles devem de ter tesouraria também, com certeza, devem de ter lá membros dirigentes, não sei se têm de se registar ou não nas finanças, enquanto membros dirigentes da maçonaria, mas alguma coisa eles devem ter administrativa a tratar também. Não faço a mínima ideia como funciona, mas isto é um ponto de interrogação que coloco. Mas eu, de facto, enquanto presidente de direção, eu tenho isso registado e, portanto, qualquer pessoa pode aferir se sou ou se não pertence à direção, candidatando-me ou não a um cargo público. Pronto. Relativamente à questão que colocaste do Lobo Xavier e do lamaçal que ele lançou naquele dia de manhã, ou naquele dia à noite, já não me recordo, quando ouvi a notícia. Ora, muito bem. É por estas e outras observações que a mim me parece que esta lei foi feita não para a Associação de Espiriquitos de Lisboa, mas foi para a maçonaria. Pronto. Eu só tenho isto a tirar de conclusão. Relativamente àquilo que é dito, eu também já estou como o Pedro. É assim, eu não me faz confusão, ou seja, haver realmente um sentimento de desconfiança, de que hajam negócios feitos entre pessoas de determinado grupo ou de determinada coletividade, em que se apoiam uns aos outros para chegar a determinados cargos e conseguir determinados... ter os seus benefícios privados ou públicos ou o que for, pronto, podíamos ter essa questão, colocar essa questão. Agora, penso que não se deve fazer ao contrário, não é? Não vamos lançar uma purga coletiva contra a maçonaria porque poderá haver ou não isto, mas existindo de facto uma situação que possa levantar algum tipo de questão e que possa até ser suspeita, não é? Suspeita de crime ou não,
vai-se investigar. Penso que é assim que é feito no Estado de Direito democrático. Portanto, não faz sentido, de facto, esta lei. Dizer-se, como foi dito na televisão, atenção, como eu digo, eu conheço alguns dos princípios da maçonaria e aquilo que eles defendem, daqueles que professam. Eu penso também que há aqui uma questão, este discurso não é só em Portugal que está a começar a surgir, isto também é um discurso já existem determinadas correntes políticas, que eu penso que é um discurso contra a intelectualidade, digamos assim, primeiro vamos lançar lama para os professores, porque alguns são muito vistos, professores, quem são os professores? Não sabem nada, não sabem ensinar o meu filho, estão toda uma cambada de ignorantes, não estão lá para ensinar. Primeiro foram os professores, e os funcionários públicos também, não é? Não prestam. Depois foram os políticos, são todos a mesma porcaria, ninguém sabe governar, não sabem governar eles, não sabem governar a nós, são todos uma grande porcaria, os políticos são todos uns criminosos. Agora são os médicos. Quem são os médicos? Quem são os virologistas? Quem são os cientistas? Não percebem nada disto, não sabem o que é uma vacina, não sabem... Este tipo de discursos, esta mentalidade, que roça a buçalidade, está a vir para o espaço público Como é que alguém vem para a televisão dizer que a maçonaria, há pessoas da maçonaria que perseguem outras e que fazem... Não tem lógica nenhuma. Diz isto assim de uma forma um pouco assim também... Eu não sei se a pessoa estava consciente do que ao dizer isto, porque para já a maçonaria tem diversas correntes, diversas lojas com espíritos completamente diferentes. Portanto, lançar-se assim a maçonaria, para mim, isto faz-me lembrar aquelas coisas quase medievais. E sinceramente, tendo algum respeito pelo professor Lobo Xavier, professor, doutor, não sei se ele é professor, mas tendo algum respeito, eu não sei como é que estas pessoas neste momento se dão a este tipo de situações, não compreendo como é que se deixam levar neste tipo de discurso que a mim me faz lembrar um bocadinho um discurso reacionário. Tipo quase, porque isto aconteceu já, as pessoas se calhar não se recordam. No Estado Novo, a maçonaria foi perseguida, foi proibida em Portugal, inclusive. Nós agora celebramos os 100 anos do Partido Comunista e muitas das pessoas, sendo comunistas ou não, têm e conseguiram e manifestaram o apreço e a gratidão por terem lutado pela democracia em Portugal, mas nós também temos que pensar no papel da maçonaria. Muito daquilo que nós somos hoje em dia a nível global, das democracias de direito, das repúblicas, muito do discurso que para nós parece que é um discurso do dia-a-dia, da Carta dos Direitos Humanos, são tudo pensamentos lavrados na maçonaria. E hoje é fácil dizer eu sou maçom, não sou. Eu estava um bocadinho em gozo a ter o charme de ser secreto e de fazer aqueles rituais, tem um certo charme, como se calhar também fazer há outras coisas militares também que têm o seu charme, etc. Mas esta questão, nós temos que pensar num tempo em que era proibido e que muitas pessoas se juntavam nestas lojas secretamente, precisamente por falar contra o rei, por falar contra a monarquia, para tentarem pensar em soluções que pudessem melhorar a vida da humanidade. E vem-me agora alguém dizer que, assim, extrapolando nada, sem dizer nomes, sem dizer o que quer que seja sobre alguém, que a maçonaria anda a perseguir pessoas. Eu estava a pensar em máfia, numa máfia chinesa, ucraniana, tipo umas coisas assim um bocadinho tenebrosas, que para mim não me fazem sentido nenhum. E porquê que isto agora surgir? Por exemplo, pode ser aquilo que o Pedro disse, não é? Estamos à beira de uma campanha eleitoral autárquica que, ao meu ver, já a começar assim, já está a começar muito mal. Mas, agora, Pedro Martins, mas o facto do Dr. Lobo Xavier vir efetivamente falar, opor-se a esta lei, mas não para a maçonaria, ou seja, opõe-se a essa lei para a Opus Dei. Mas para a maçonaria está tudo bem, porque até merece ser investigado e porque perseguem gente amiga dele e pessoas que até lhe dão determinados interesses e do qual ele também tem interesse.
Mas ele estará a responder na mesma moeda, ou seja, já que vamos andar aqui então à caça às bruxas, eu vou deitar mais achas à fogueira, pode ser que eles se desviem dos verdadeiros interesses e andemos aqui a deitar areia para os olhos do povo, que é mais uma vez o povo que sofre, não é? Porque não percebe o que é isto, não percebe a utilidade de uma coisa destas, é exatamente para quem lá anda no meio, não é? Ou ficam com medo, ou então dizem que não pertencem e está tudo bem. Afinal. Olha, pois, o Dr. António o Lobo Xavier, pessoa que até me prezo e tenho alguma estima, não pessoal, porque não conheço, mas ao longo dos anos fui-me habituando Inclusive, a ele agora é acompanhá-lo. Conselheiro de Estado, não é? Portanto, Pois, não deveria... mas foi ao longo do tempo fui-me habituando a vê-lo a atuar politicamente e nos últimos anos mais a ouvi-lo no seu comentário político. Se ele tem algum interesse ou não, eu a desconheço. E, portanto, não vou cometer o mesmo erro que eu acho que ele cometeu. Quer dizer que as palavras dele têm como objetivo defender algum interesse coletivo, algum interesse associativo ou supostamente associativo ou qualquer tipo de interesse. Portanto, não faço a mínima ideia, nem sequer vou perder muito tempo a tentar ou a extrapolar ilações daquilo que ele disse a esse nível. Agora, há coisas que eu sei, porque essas são factuais. O António Lobo Xavier é Conselheiro de Estado, é comentador e ainda por cima um comentador com muita audiência, é um opinion maker e, segundo penso, é advogado. E deve ser advogado num daqueles bons num daqueles bons escritórios de advogados. Se calhar naqueles escritórios que conseguem mover mais influência legislativa e se calhar mais influência a nível de defesa de interesses de clientes quando estão no exercício de cargos públicos de que qualquer presidente de uma associação de dadores de um clube desportivo ou um qualquer maçom. Penso eu. E por isso mesmo, eu acho que foi uma intervenção difamatória. Lá está. Ou é voyeurista, ou então foi, de facto, difamatório. Porque chamou, como se costuma dizer em bom português, os bois pelos nomes, só que os nomes que chamou aos bois, se calhar não foram corretos e foram difamatórios. Porque um Conselheiro de Estado, eu acho, que no seu espaço televisivo não deve, mas acima de tudo não pode dizer as coisas da forma como disse. Porque foi acusatório. Portanto, ele acusou, disse que existe. E se diz que existe, e ainda por cima sobre clientes seus, a única coisa que ele deve fazer, penso eu, é chegar à Procuradoria-Geral da República, fazer queixa e fazer acontecer e fazer com que se investigue. Lá está. Para mim interessa um pouco aquilo que as pessoas pertencem. Interessa-me muito aquilo que as pessoas fazem. E se a República ou não tem capacidade para investigar aquilo que não se deve fazer. Eu vou ser sincero, eu, quando ouvi, eu até pensei que estava para aí na CMTV, porque aquilo era intervenção da CMTV, não é? Em que se diz muita coisa, muitas delas podem ser verdade ou não verdade, mas diz-se assim um bocado da boca para fora, é um bocadinho aquele canal onde se pode, a malta pode extravasar assim um bocadinho. Portanto, o sensacionalismo. É um bocadinho. Aqui como facadas também podes dizer o que quiseres. Mas nós ainda vamos pensando um bocadinho naquilo que dizemos, ou eu pelo menos tento, não é? Portanto, também não me ponho aqui a dizer, eu também podia aqui dizer, bom, mas se calhar o Dr. António Lobo Xavier também pertence a uma dessas organizações, porque diz que em relação a umas os seus elementos devem dizer que pertencem, mas em relação a outra não. Eu também posso dizer, não é? Ou também posso dizer que ele entrou na guerra e tomou parte de uma das partes ou de uma das pequenas partes que pode haver nesta questão também. Também podemos, de facto, dizer, e nós nem sequer temos a audiência que tem o senhor. Precisamente. Um dia, quando estivermos na SIC ou na TV, pronto, se calhar, mas para já agora não. Mas também podíamos dizer e não dizemos. Muito menos ele deve de dizer, tendo em conta que tem um país a ouvi-lo. E um país que escuta. E um país que lê pouco. Na minha opinião. E, portanto, que ouve muito, que lê pouco e que muitas vezes empranha pelos ouvidos por aquilo que ouve. E acho que foram graves as palavras que ele utilizou e a forma como utilizou. Mas eu ainda queria pegar aqui numa coisinha que a Ana Lúcia disse há bocadinho e que me parece que deve ser... Muito bem, e que me parece que deve ser reforçado. Que tem a ver com esse secretismo da maçonaria. Eu, sem dificuldade, quer em suporte físico, quer em suporte PDF, consigo-vos enviar 30, 40, 50 títulos sobre a maçonaria ou sobre a Opus Dei.
porventura Sim, mais sim. sobre a maçonaria do que sobre a Opus Dei. Portanto, essa questão de ser secreta, só é secreta, lá está, para quem não quer perder tempo a ler ou a pesquisar ou a Ora investigar. bem, Porque hoje sabe-se tudo, tudo. Como disse o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano na televisão, e disse quer na SIC, quer na TVI, o Museu Maçónico está aberto para quem queira. Não é? e faz as perguntas que quiserem, eles respondem-te. Eles só não falam de pessoas vivas porque há aquela... Mas todas as pessoas que pertenceram à maçonaria que estão e que faleceram, epá, tá, ele é um dos princípios. Além de que são conhecidos os méritos também da maçonaria ao longo dos tempos, no desenvolvimento, não só de Portugal, mas por essa Europa fora, pelos Estados Unidos da América foram fundados por maçons. Um pouco por esse mundo fora. Eu, daquilo que já li, e já tive a oportunidade, não de dizer, mas de referir, até na minha rede social, num post que coloquei, e numa, entre aspas, discussão, numa troca de palavras que tive depois com algumas pessoas que lá foram, eu já tive a oportunidade de ler, por gosto pessoal, quer em tempos de faculdade, e a minha licenciatura é de Ciência Política, portanto, como percebem, tinha algum interesse académico nestas matérias. Quer depois por interesse pessoal ao longo da vida, de facto, muita literatura sobre a maçonaria. E digo que não me assusta que alguém que esteja no exercício de cargos públicos pertença à maçonaria. Assustar-me-ia se a conclusão a que chega a nível dos valores e dos princípios que aquela instituição se propõe defender fossem para mim negativos. Olha, não são, antes pelo contrário. São de facto positivos. E, portanto, não me assusta. Portanto, não me assusta uma organização, uma associação, uma instituição que tem como objetivo levar as pessoas a serem melhores pessoas e que, na sua atuação diária, sigam determinados princípios e valores que não são muito diferentes do que outras organizações seculares, milenares, não é? Como, por exemplo, a Igreja Católica. Há valores e princípios que são muito idênticos. E, portanto, não li nada que me trouxesse esse receio ou que me chegasse ou que me levasse a concluir. Mas também, em relação ao Opus Dei, também digo a mesma coisa. Portanto, só para centrarmos um bocadinho nestes dois, embora admito que tenha lido mais sobre a maçonaria do que propriamente sobre a Opus Dei. Se calhar também por causa do simbolismo e por causa de todo aquele enquadramento simbólico que a maçonaria traz. Mas lá está. Eu acho que as pessoas, talvez, no tempo da ditadura, a maçonaria ter sido proibida, eu acho que há aqui uma ideia generalizada e quiçá errada da maçonaria em Portugal. Que eu acho que advém muito pelo facto de, durante muito tempo e durante a ditadura, ela ter vivido um pouco na clandestinidade e verdadeiramente se ter tornado secreta, porque obrigatoriamente, se queria continuar a existir, tal como a Ana Lúcia disse, como o PCP, tinha que ser, eu não diria discreta, tinha de facto que ser secreta. E isso eu acho que deixou aqui uma semente errada na generalidade das mentes portuguesas. Atingimos aqui o nosso tempo. E, na verdade, sim, assim, essencialmente é necessário continuarmos a trabalhar em prol da transparência na nossa política, mas ficaram aqui pontos extremamente importantes que são as pessoas que fazem a política e não vice-versa, e, portanto, temos que trabalhar cada vez mais por termos pessoas que façam valer os cargos e que façam valer as suas funções. Muito obrigada a vocês os dois, Pedro Martins, Ana Lúcia. Muito obrigada. Obrigado. Até à próxima. Obrigada. Até à próxima. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.